Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui hoje iniciando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário, este momento que nós elevamos o pensamento até a Deus nosso Pai, abrimos o nosso coração a Jesus e juntos refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos que aqui estão presentes para que possamos tranquilizar o nosso coração, para que possamos depositar no fundo de nossa alma a paz que Jesus nos concede e que hoje possamos estar aqui com a alma aberta para os esclarecimentos, para as palavras do Evangelho. Bom, meus irmãos, hoje, para nós conversarmos e refletirmos um pouco mais sobre as sombras reveladas, ou seja, as nossas sombras, quando elas são reveladas, é importante nós iniciarmos com as palavras do nosso querido irmão Jacob, que vão nos auxiliar aqui também, que vão nos guiar na nossa reflexão de hoje. Vejamos só que o querido espírito, irmão Jacob, através da psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier, ele nos diz: agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades, porque os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, mas aqueles que nos desestimam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Meus amados irmãos, o querido espírito irmão Jacob, ele abre o nosso olhar para um novo ponto de vista, de frente para os nossos adversários gratuitos. Olha só o que ele coloca: agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Meus amados irmãos, essas palavras, para nós, elas precisam ser compreendidas com um coração muito humilde, porque se o nosso coração estiver com o orgulho ainda falando mais alto, essas palavras vão parecer até mesmo uma afronta, ou iremos nos questionar: como assim agradecer aos nossos adversários as palavras rudes que eles nos destinam? Como assim agradecer aos nossos adversários gratuitos os apontamentos tão humilhantes muitas vezes que eles nos fazem? Mas por isso que a gente precisa ter o coração humilde, para a gente entender, meus irmãos, um pouquinho aqui o ensinamento, o esclarecimento que o irmão Jacob ele deseja nos conceder e que está intimamente alinhado com as palavras de Jesus. Porque são muito sábios esses apontamentos dele. Uma vez que o irmão Jacob afirma para nós que aqueles que nos amam, que aqueles irmãos que têm carinho para conosco, geralmente eles irão nos apontar as virtudes, as nossas qualidades, as nossas potencialidades, vão ali destinar a nós elogios, não é mesmo? Mas isso são palavras que vão ressaltar muitas vezes um serviço já feito interiormente em nós. Quando a gente recebe um elogio, quando alguém destaca uma qualidade interior da nossa alma, é porque estamos refletindo um trabalho interior já realizado. Agora, os nossos adversários gratuitos muitas vezes não vão destacar esse serviço já feito interiormente em nós, ou seja, qualidades, elogios, as nossas potencialidades. Muitas vezes eles irão sim destacar com muita franqueza rude, como diz o irmão Jacob, é o serviço que nós ainda precisamos fazer. O serviço que precisamos ainda fazer interiormente. Então vejamos que muitas vezes aquela palavra carregada de crítica,
Aquela palavra carregada de raiva que um adversário gratuito destina pra gente, meus irmãos, muitas vezes com a intenção de nos humilhar, com a intenção de nos desanimar, ela pode ter um ensinamento aí pra gente nessas palavras dele. Porque se ponderarmos com o coração humilde realmente, com o coração sincero, até mesmo com a razão alinhada a Jesus, nós perceberemos que aquelas palavras tão rudes que esse irmão nos destina é carregada de uma franqueza que pode destacar ali algo que a gente precisa melhorar interiormente, algo que nós precisamos nos aperfeiçoar. Porque se de frente para os ataques dos adversários gratuitos, nós nos perdemos ali na raiva, no ódio, no desejo de revidar, no desejo de responder com mais rancor ainda, ou ficamos melancólicos, desanimados, isso tudo está nos ensinando, nos mostrando que precisamos ainda trabalhar no nosso interior. Talvez precisemos trabalhar mais a paciência, o perdão, a indulgência, a compaixão para com esse irmão. Então, às vezes, o ataque verbal de um adversário gratuito nos revela coisas interiormente que precisamos lapidar em nossa alma. Novamente eu destaco, meus irmãos, a paciência, o perdão das ofensas, quantas vezes forem necessários. Vai nos mostrar a necessidade da compaixão, de trabalhar a piedade, de trabalhar em nosso coração, meus irmãos, o amor ao próximo. Então são grandes oportunidades que, se a gente tiver um olhar mais delicado, um pouquinho mais humilde, nós conseguimos extrair dessas situações, muitas vezes desanimadoras, muitas vezes humilhantes, ensinamentos para conhecer nós mesmos, para conhecer um pouco mais o nosso interior e pensar: nossa, ainda estou precisando fortalecer a minha fé, pois fiquei desanimado muito facilmente com a palavra do próximo. Ou podemos também chegar à conclusão de que, nossa, preciso aí trabalhar o pilar da paciência, fortificar esse pilar da paciência, pois ouvindo o ataque do adversário gratuito, logo me perdi ali na impaciência para com ele. Ou iremos perceber que precisamos trabalhar a base do perdão em nosso coração, essa virtude tão bonita que é o perdoar. Precisamos então trabalhar, porque quando um adversário gratuito nos ofende e guardamos esse rancor, é um sinal para nossa alma perceber: olha, a base do perdão ainda precisa ser trabalhada em nosso coração, pois estamos ainda guardando rancor de uma ofensa recebida. Então, meus irmãos, o irmão Jacob é muito sábio nessas palavras que ele destaca para nós, dizendo novamente que os nossos adversários gratuitos, eles vão destacar muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes as necessidades interiores de aperfeiçoamento que a nossa alma necessita. E a gente vai perceber essa necessidade na forma como a gente vai reagir ou se sentir perante as ofensas dos adversários gratuitos. Como estamos nos sentindo? Quais emoções estão florescendo dentro de nós? Como estamos reagindo de frente para os adversários gratuitos, aqueles que nos ofendem? Exatamente analisando as nossas emoções, sentimentos e a nossa reação perante eles, é que nós veremos o que precisa ser melhorado, cultivado e aperfeiçoado em nosso coração para estarmos cada vez mais alinhados com Jesus, meus irmãos. Bom, que essas palavras elas possam ser como um bálsamo para o nosso coração, meus irmãos, nos conduzindo a nos conhecer um pouquinho mais, a analisar um pouquinho o nosso interior, analisar essa terra fértil do nosso coração, para que possamos abrir esta terra para acolher as sementes de Jesus.
Bom, meus amados irmãos, essa nossa passagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. E lembremos também que é uma passagem da nossa querida e amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.